Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Online. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET do primeiro ano do ensino médio, semana 3, volume 5. Essa semana vai falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Provavelmente você já estudou isso no nono ano e a gente estuda novamente no primeiro ano do ensino médio. Tem coisa muito importante aqui, é um assunto muito importante. Antes da gente começar, se inscreve no canal da Escola Online, siga nas redes sociais se você ainda não segue, se você ainda está inscrito, e siga também as minhas redes sociais, professora Eleonora Azevedo, se inscreve lá no meu canal no YouTube. A gente já vai começar logo depois da vinheta. Atividade 1. Considere o triângulo ao lado. E aí ele pede hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente aos ângulos. O que a gente tem que lembrar aqui, ó? Um triângulo retângulo, quem manda no triângulo é o ângulo reto. Quem está na frente desse ângulo reto é sempre a hipotenusa. A hipotenusa não muda, tá? Então, o que a gente vai ter, ó? Hipotenusa sempre de frente para o ângulo reto. No nosso caso aqui, ó, vai ser C. É só isso, não precisa fazer mais nada. E os outros dois lados são os catetos. Então, isso é um cateto, esse é outro cateto. O que a gente tem que tomar cuidado aqui com esses catetos? Quem vai determinar quem é o oposto e quem é o adjacente é o ângulo. Eu vou até fazer de cores diferentes aqui para destacar para você. Se eu pensar nesse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, ó, a gente vai ter quem está na frente dele, a gente chama de oposto. E quem está aqui do lado dele, a gente chama de adjacente ao ângulo alfa, ó. Ao ângulo alfa, ao ângulo alfa. Deixa eu mudar esse A aqui, ficou parecendo um alfa. Então, a gente olhou aqui. Já posso responder, ó, qual é o cateto oposto a alfa? É o lado A, o cateto adjacente a alfa é o lado B. Porém, se a gente troca de ângulo, vou pegar aqui e vou fazer de verde, o ângulo beta. Olha o que vai acontecer. Quem está de frente para beta, ó, é o B. Então, esse é o oposto a beta. E quem está grudadinho aqui no ângulo beta, ou é a hipotenusa, que vai ser sempre o mesmo, independente do ângulo, e o cateto adjacente. Então, lembra disso, ó, oposto. O próprio nome já dá essa ideia. Quem está de frente, quem está do outro lado. E adjacente significa vizinho. Então, é sempre quem está grudadinho no ângulo. Então, esse aqui vai ser o cateto adjacente ao beta. Então, sempre ficar atento a isso, ó. E aí fica o contrário. O oposto é o B e o adjacente é o A. Qual que é o objetivo dessa atividade? Fazer você pensar nessas ideias e lembrar que sempre, quando eu estiver trabalhando com trigonometria, eu dependo do ângulo. É o ângulo que vai determinar as regras que a gente tem que seguir, bom? Atividade 2 aqui agora, ele fala assim, em cada caso, determine seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos indicados nos dois triângulos retângulos. Eu coloquei um na primeira slide, outro no outro para não embolar, tá? Então, vamos fazer esse aqui que é o nosso primeiro. Vou chamar ele aqui de letra A. O que a gente tem aqui? Para eu determinar seno, cosseno e tangente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente e quem é o cateto oposto. No nosso caso, o ângulo que ele está pedindo é esse ângulo aqui. Primeiro que a gente determina sempre, ó, hipotenusa, sempre o 90. Quem está de frente para ele, ó, vou chamar assim, de hipotenusa, tá? Um Hzinho de hipotenusa. Agora você vai determinar os catetos, ó, esse é um cateto, esse é outro. Quem está de frente para o ângulo, ele pôs um ponto de interrogação ali, mas eu vou colocar alfa, só para facilitar para a gente, ó. Quem está de frente para o alfa vai ser esse daqui, então é o cateto oposto. Abreviei, CO de cateto oposto.
E quem está do ladinho do alfa é o cateto adjacente. E aí você vai decorar para mim 3 relações. Quem são as 3 relações? O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas relações aqui, você precisa decorar. Isso aqui é uma definição. O que significa definição? Decoreba. Não tem o porquê. Os matemáticos precisaram definir isso para conseguir evoluir na matemática. Então, isso aqui é um decoreba. Olha essa dica aqui que vai super te ajudar a decorar. Socatoa. Você vai decorar essa frase para mim. Socatoa. O que significa isso? É S de seno, O de oposto, H de hipotenusa. É a relação, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui, C, cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. Significa que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E o T de tangente, eu tenho seno, cosseno e tangente, oposto e adjacente. Ah, Leonor, é uma regra nova? Não, é só para te ajudar a decorar. Se você lembrar do Socatoa, você lembrou de tudo. O que o exercício está pedindo para a gente? Vou determinar aqui na frente mesmo. O seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno do alfa, no nosso exemplo, cateto oposto 2 e hipotenusa 7. O cosseno do alfa, olha o que vai acontecer. É o cateto adjacente que a gente não tem. Então, se eu não tenho o cateto adjacente, eu vou ter que determinar quem é meu cateto adjacente aqui. Então, eu vou chamar ele de x e vou determinar esse valor. Como que eu determino esse valor? Pitágoras. Pode lembrar agora, carregar isso para a sua vida. Apareceu um triângulo retângulo, provavelmente a saída é Pitágoras. Apareceu um triângulo retângulo, não sabe o que fazer? Faz Pitágoras. Provavelmente a saída é essa. Aceita isso na sua vida, tá? É assim que vai ser a partir de agora. Apareceu o triângulo retângulo, tenta Pitágoras. Se não der, aí a gente tenta outra coisa. Vamos fazer o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Aqui vai dar 49 igual a 4 mais x ao quadrado. O x ao quadrado, então, é 45. O x vai ser a raiz quadrada de 45. 45, olha o truquezinho que ajuda a gente a resolver. É 9 vezes 5. 5 vezes 9, 45. Por que eu escrevi desse jeito? Porque o 9 tem raiz quadrada, que é 3. O 5 não tem. Então, na verdade, olha o que vale o x. 3 raiz de 5. Esse vai ser o meu cateto adjacente. Então, agora eu tenho condições de resolver, cateto adjacente, 3 raiz de 5, pela hipotenusa, que é 7. E por último, a tangente. Sempre, colando na fórmula e no triângulo. Quem é o cateto oposto do seu triângulo? 2. Quem que é o cateto adjacente do seu triângulo? 3 raiz de 5. Vamos lembrar aqui agora que tem um detalhe, Raiz não fica no denominador, eu vou racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pela raiz. Não é errado colocar o 3 não, mas não tem necessidade. Isso vai ser 2 raiz de 5. E aqui embaixo, por que a gente multiplica pela própria raiz? Porque fica 3, raiz de 5 vezes a raiz de 5 é 25. E raiz de 25 é o próprio 5. Então, embaixo vai ficar 3 vezes 5, que é 15. A raiz ela pode ficar no numerador, no denominador não. Então, esse é o nosso exercício. Fica um pouquinho trabalhoso, mas é um exercício muito importante para você praticar as relações. O próximo desenho é a mesma ideia. A gente vai fazer de novo a mesma coisa. Ele pediu seno, cosseno e tangente. Escreve o Socatoa para você ir decorando. E escreve as relações. O seno, escreve bonitinho. É o cateto oposto pela hipotenusa. Isso aqui, gente, não tem valor não.
tá? É só para te ajudar a decorar. Mas você colocar isso aqui na prova, no seu PET, a professora vai falar assim, que é isso? Tá ficando doido, tá? O que a gente põe aqui, ó, são as relações. Seno, cosseno, o SOHCAHTOA é só para você colar, ó, adjacente com hipotenusa. E a tangente, ó, T de tangente, oposto com adjacente. É só para você colar, não é para você colocar isso na prova, não. Isso não é válido, é só um macetezinho para te ajudar. Só que, ó, vamos definir lá no triângulo agora quem que é a hipotenusa, quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. O meu ângulo está aqui. Hipotenusa, ó, sempre de frente para o ângulo de 90. Então, ó, já não tenho a hipotenusa, já me apertou aqui. Quem está de frente para o ângulo, ó, o 11 vai ser o meu cateto oposto. E quem está de frente, e quem está do lado do ângulo? O 60. Então, ó, cateto adjacente é 60, vou colocar até assim para ficar bonitinho, ó. Cateto oposto é 11 e a hipotenusa a gente não sabe. Vou chamar de x. Então, o que que a gente vai fazer? Pitágoras. X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. 60 vezes 60, 3.600. 11 vezes 11, 121. O x ao quadrado, então, vai ser 3.721. A raiz quadrada dele, então o x é a raiz quadrada de 3.721. É o 61. Então, achamos, ó, a minha hipotenusa, vou trazer ela para cá. Vou fazer assim, ó, hipotenusa, que a gente chamou de x, que equivale a 61. Agora, eu tenho condições de calcular as relações que ele me pediu. Quem que vai ser o meu seno aqui? O cateto oposto, que é 11, pela hipotenusa, que é 61. Quem que vai ser o meu cosseno? Pela regra, ó, cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente do desenho? O 60. Dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa do desenho? 61. E a tangente? A tangente, quem que é o cateto oposto? 11. Lá no desenho, quem que é o cateto adjacente? 60. É fazer isso sempre. Sempre vai ser esse mesmo estilinho. Decorar as relações. O jeito mais fácil de decorar, SOHCAHTOA. Escrever as relações. Não escreva o SOHCAHTOA. Escreva as relações e vai comparando lá no desenho. Fazer essa parte aqui do desenho, até você pegar a prática, identificar quem que é a hipotenusa, quem que é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, é fundamental para facilitar o seu processo aí. Bom? Atividade 3. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Então, vou colocar o ângulo reto aqui. Para esse triângulo, o seno de A é igual. Então, ó, olha onde está o A. O seno, ó, cateto oposto, 10, hipotenusa. Esse aqui é o cateto adjacente, mas a gente nem vai precisar. Lembra lá, ó, SOHCAHTOA. Quem é o seno? É o SO, ó. Seno vai ser, vamos colocar bonitinho aqui, ó, seno de A, que ele chamou de A. Aí você coloca um chapéuzinho para indicar que é ângulo. Cateto oposto pela hipotenusa. Não precisa colocar as outras relações. Ele pediu somente o seno. Então, quem que vai ser o seno do ângulo que a gente quer? O cateto oposto do meu triângulo, ó, 5, dividido pela hipotenusa do meu triângulo, que é 10. Então, a gente vai dividir isso. Isso é 1 sobre 2. D de dado. Simples assim. 1 minutinho para resolver a questão. Atividade 4. Aqui ele faz uma confusãozinha, mas é só você ter atenção. Ó. Na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos. Nesse caso, tem-se. Ele marcou o ângulo alfa aqui. Quem são os 3 triângulos retângulos que ele está falando? Ó, esse aqui é um. Vou fazer exagerado aqui, mas para você visualizar. Esse aqui vai ser o segundo. E esse aqui vai ser o terceiro. Essa vai ser a nossa ideia. Até seria legal a gente calcular o seno e o cosseno de todos, para todos os triângulos. Mas olha qual que vai ser a nossa ideia aqui. Vou pegar esse triângulo menor. Olha quem que seria o seno dele, ó. Seno de alfa, cateto oposto. Então, vai ser NT, dividido pela hipotenusa, MN. Lembra disso? Ó, deixa eu colocar aqui, só para você
lembrar das regras. O seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Eu poderia calcular dessa maneira. Se eu considerar esse triângulo aqui agora, ó, vou fazer esse intermediário aqui. Nesse triângulo, quem que vai ser o seno? O cateto oposto, que é PS, pela hipotenusa, que é MP. Ou se eu considerar o grandão. Se eu considerar o grandão, ó, quem que vai ser o cateto oposto? O QR dividido pela hipotenusa, que é o MQ. Então, eu tenho essas três possibilidades. Se ele tivesse dado valores para a gente, quando fizesse esses cálculos, os cálculos iam dar a mesma coisa, ia dar um mesmo valor. Tá? Mas observa aí, ó, que não vai ser NT sobre MT, não é? MS sobre MP. A gente não conseguiu nenhum. Então, vou calcular agora os cossenos possíveis. Vou fazer a mesma coisa, ó, o cosseno para o triângulo menor, que vai ser esse daqui. É o cateto adjacente. Deixa eu arrumar aqui. Vai ser o cateto adjacente, que é o MT, dividido pela hipotenusa, MN. O intermediário, vamos calcular os três. O intermediário aqui vai ser, ó, até aqui, o MS, só que a hipotenusa dele é maior também, ó, MP. E por último, o cosseno de alfa para o triângulo grandão. Vai ser, ó, tudo MR dividido por tudo lá, MQ. Então, ó, essas vão ser as nossas possibilidades. Novamente, se ele tivesse dado valores, quando a gente fizesse conta aqui para os cossenos, ia ficar tudo igualzinho. Tá? O único que deu certo, ó, foi o último, MR por MQ. Então, essa vai ser a nossa relação. Um pouquinho abstrato esse exercício, mas possível também. Atividade 5. Em um triângulo ABC, retângulo em A, tal que AB vale 8, BC vale 10 e AC vale 6, temos. Desenhe o triângulo que fica mais fácil de você enxergar. Opa, meu triângulo retângulo, ficou nada retângulo aqui. Desenha com a régua bonitinho. Ah, aqui eu não tenho o recurso da régua. Ele falou que é retângulo em A. Então, o A vai estar aqui, o B e o C tanto faz. Ah, ele fala assim, que AB vale 8, BC vale 10 e AC vale 6. Coloquei as medidas. Ó, ele coloca seno, cosseno e tangente. Vamos escrever os três que a gente vai treinando. O socatou aqui. O seno vai ser, ó, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o TOA, oposto pelo adjacente. Quem que é o seno no nosso caso aqui? Ele quer saber o B. Então, o B vai ficar para cá, ó. Esse é o B. O que a gente tem que fazer? Marcar quem é hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Senão, não tem jeito de fazer. Ah? O seno, então, cateto oposto pela hipotenusa, já pode fazer aqui direto, ó. 6 sobre 10. O cosseno, cateto adjacente, 8 sobre a hipotenusa, 10. E a tangente, cateto oposto pelo adjacente. Como aqui está em número decimal, vou transformar tudo. Ó. 6 sobre 10 é 0,6. 8 sobre 10 é 0,8. E 6 sobre 8 é 0,75. É 3 sobre 4, que é 0,75. Vamos ver aqui o que ele está falando para a gente. Ó. Tangente 0,6 não. Cosseno 0,8. Vamos só conferir os outros. Seno 0,75 e tangente 0. De fato, a alternativa certa é a alternativa B. Olha como os exercícios são repetitivos, mas é para você pegar mesmo essa ideia, aprender mesmo a trabalhar com seno, cosseno e tangente. Na atividade 6, eu acredito que o PET cometeu um errozinho colocando essa atividade nesta semana. Ela seria uma atividade adequada para a próxima semana. Eu vou resolver para que o seu PET não fique incompleto, mas para você entender de fato, é importante que você assista a aula da semana seguinte, a semana 4, porque esse conteúdo está melhor explicado na semana 4. Bom? A figura representa o terreno ABCD em forma de quadrilátero, em que os ângulos do vértice A e C são retos. Uma certa reta BD divide o terreno em duas partes.
Sabe-se que os lados AB e AD do terreno têm a mesma medida e que a cerca BD mede o dobro do lado CD. O ângulo do vértice B do terreno mede. Ele quer saber esse ângulo aqui. Mas eu só consigo usar seno, cosseno e tangente para triângulos retângulos. Então, eu vou dividir meu ângulo em duas partes. Vou chamar essa parte de alfa e essa parte aqui de beta. O que eu vou fazer? Ó, eu vou calcular para esse triângulo aqui. Vou fazer ele de preto, ó. E olha o que eu vou fazer. Lembra que a gente tem 3 regras, seno, cosseno e tangente, que eu posso usar qualquer uma delas, mas aqui, ó, eu vou usar x com x. Esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Quem mistura oposto com adjacente é a tangente. Então, eu vou colocar assim, a tangente do alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Até aqui são as relações que a gente está estudando. Vai ficar x sobre x, que é igual a 1. Vou deixar aqui quietinho. E vou fazer outro triângulo de azul aqui, ó. Que aí eu vou calcular o beta. Olha quem que eu tenho. Na frente do beta, cateto oposto. De frente para o 90, esse aqui vai ser a hipotenusa do meu triângulo. Quem mistura cateto oposto com hipotenusa, ó, oposto com hipotenusa, é o seno. Então, eu vou colocar seno do beta, mudei de ângulo, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. No nosso exemplo aqui vai ser y sobre 2y. Dá para simplificar o y, então isso vai dar 1 sobre 2. Até aqui é assunto do nosso PET dessa semana, tá? Até aqui, se ele tivesse pedido quanto que vale o alfa aqui, a gente poderia fazer alguma relação. Porém, ele está pedindo essa medida toda. E aí, olha o que vai acontecer, que é o assunto da nossa próxima semana. Esse alfa aqui, a tangente de um ângulo que dá 1 é 45 graus. O ângulo é 45 graus. E isso não está explicado nesse PET. Tá? Essa parte aqui a gente vai ver com detalhes na próxima semana. O seno de beta aqui, o beta no nosso caso, ó, para dar o seno de alguém que dá meio, esse alguém é 30. O seno de 30 graus é igual a meio. Então, eu descobri que essa parte aqui vale 45 e essa parte aqui vale 30. Então, o ângulo B mesmo vai valer 45 da primeira parte mais 30 da segunda. Significa que o ângulo B vale 75 graus. Essa é a resposta certa. Mas o PET falhou em colocar essa atividade essa semana. Qual foi a ideia? Resolvi aqui para você ficar com o seu PET completo. Mas para você entender de fato, você precisa assistir a semana 4. Aí vai ficar mais simples para você. Bom? E para finalizar, a atividade 7. A figura mostra um cabo de 10 metros de comprimento com uma de suas extremidades fixada no solo e a outra fixada a uma distância de 0,8 metros do topo de um mastro de bandeira. O ângulo formado entre o cabo e o solo é de 36 graus. Sabendo que o seno de 36 graus é aproximadamente 0,59 e o cosseno de 36 graus é aproximadamente 0,81, o comprimento total do mastro em metros é aproximadamente. Olha o que eu quero que você olhe. Ó, aqui está meu ângulo de 90 graus, ele fez esse desenho. A gente tem que achar o valorzinho de x e somar com 0,8, que vai ser o comprimento total. O que você vai fazer aqui? Você vai identificar para mim os valores que ele deu. O 10 é a hipotenusa e o x, olha, está de frente para o 36. Então, ele é o cateto oposto. Você vai lá no SOHCAHTOA, identificar qual dessas medidas, se é o seno, se é o cosseno ou se é a tangente, que mistura cateto oposto com hipotenusa. Já é de cara o seno, ó. Oposto com hipotenusa, adjacente a gente não tem, tangente oposto com adjacente a gente também não tem. Então, lá no seu PET você vai apagar isso aqui e vai escrever direto isso, ó. O seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa. No nosso caso, a gente tem o ângulo, que é 36. Então, você vai colocar o seno de 36 graus, é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 10.
O seno de 36 graus, ele deu pra gente. Então, você vai substituir, ó, o seno de 36 graus é 0,59, que é igual a x sobre 10. Dá para você multiplicar para lá. X vai ser 10 vezes 0,59. É só andar com a casa uma vez. Com a vírgula uma casa. 5,9. Essa distância está em metros. Cuidado que tem a letra A aqui, ó, para você marcar. Mas ela não é a correta, não. Porque o 5,9 é esse pedaço. Ainda tem o 0,8. Então, 5,9 mais aquele pedacinho lá, 0,8. 17, 6,7. A alternativa certa é a alternativa B. Com isso, a gente finaliza essa semana. Esse assunto é muito importante. Você já deve ter estudado isso no 9º ano. A gente estuda agora para o 1º ano. Quem quer estudar para um Enem, para um PISM, é super importante aprender isso. Bom? Bons estudos. Não deixe de nos acompanhar na rede social. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, deixa um joinha, deixa um comentário para eu saber que você assistiu, gostou, entendeu? Para a gente continuar produzindo vídeos para vocês. Um abraço, bons estudos e até a próxima!